Hebreus 13, a partir do versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, e não como manjares que de nada aproveitam aqueles que se entregaram. Então, já podemos refletir aqui nesses dois versículos. Esse Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é uma das principais coisas para se lembrar, para que a gente esteja firme na doutrina certa. E ele já é muito claro, esse versículo. As coisas mudam, nós mudamos, a cultura muda, o ser humano muda de toda forma. Mas Jesus Cristo, ele é o mesmo. Isso me lembra uma situação que eu estava num show, tipo um show. E aí eu vi todo o aparato do show, toda a estrutura, iluminação. E eu pensei que de repente todas essas coisas em torno do evento, que era um show evangélico, e toda a questão da atração, a atratividade das músicas, e eu refleti que aquilo não é a essência. Mas Jesus Cristo, ele sempre vai ser o mesmo. A obra que Jesus fez em nossas vidas e pela humanidade é algo que não passa. Jesus disse, vai passar tudo, mas as minhas palavras não passarão. Então, por mais que houvesse muitas coisas ali em torno daquele evento para tornar ele mais atrativo, mas para aqueles que estavam lá, que eram cristãos, nada daquilo é de fato importante. Porque se eles estivessem num tempo bem, vamos dizer, arcaico, né? mais simples, onde as coisas eram bem mais simples, mas estando ali com a presença de Deus, o crente ele é uma pessoa feliz, uma pessoa cristã, ele é satisfeito, ele é alegre, na verdade, com a presença de Deus. Então, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mesmo que lá no futuro muita coisa mude, apareçam muitas outras atrações, muito mais distração, coisas que podem tirar as pessoas do foco, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O Evangelho continua sendo exatamente o mesmo, sem nenhuma sombra de variação, e a própria simplicidade do Evangelho já é uma coisa boa, porque faz o ser humano absorver mais facilmente. E tudo o que o Evangelho é suficiente na própria palavra de Deus. O Evangelho não precisa de mais nada além da palavra de Deus. A evangelização, né? A evangelização não precisa de mais nada além disso. E a própria santificação em si é uma obra do Espírito Santo. Ela é algo também que não acontece por meio das coisas externas. Ela acontece por um trabalho que Deus faz dentro do coração do homem, um trabalho muito bem feito,
singelo e que traz resultado. E ele fala no versículo 9, não nos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. E nesse versículo 9, o que ele nos lembra muito é a situação de hoje, em relação às mensagens, que estão ficando cada vez mais no sentido assim de trazer um apoio psicológico para as pessoas. Não que Jesus não seja um psicólogo, né? Ele mas acaba que as mensagens estão ficando tão motivacionais, tocantes, emocionantes, que às vezes até a própria reflexão, até as próprias palavras que são usadas, não são figuras que vêm da palavra de Deus, são assim uma história que a pessoa tem na cabeça, algo assim mais, parece uma reflexão pessoal, uma reflexão mais filosófica, que chama a atenção das pessoas pela própria, às vezes, intelectualidade de quem está ministrando, ou pela capacidade que aquela pessoa tem de motivar. Mas não é que o Espírito Santo ele não possa fazer isso em nossas vidas. Mas o que a gente tem que perceber é que quando nós somos motivados por palavras que são humanas, essas palavras elas nos mantêm com um sentimento, um alto astral lá em cima, a partir de um sentimento, mas que em pouco tempo se vai. São palavras humanas. Por um determinado momento, alguns dias, talvez, um ou 2 dias, aquilo está ali no coração daquela pessoa. Mas, com o passar do tempo, a pessoa vê que são palavras que não são realmente sólidas. Quando vai comparar com a palavra de Deus, aí vê que a palavra de Deus realmente aprofunda, realmente faz a pessoa crescer suas raízes, faz a pessoa ficar entranhavelmente ligado a algo que é sólido, que é firme. E não é uma palavra que a gente esquece. Os discípulos ouviram a palavra de Jesus e assim, Jesus ele repetia muito, como está escrito lá, eu creio que é Mateus. Ele repetia os sermões, as palavras, porque ele dizia assim, Jesus foi anunciando o evangelho do reino nas regiões, né? Ou seja, ele foi explicando sobre o reino em vários lugares. Mas ainda assim tem coisas que a gente ouve, que a gente lê da palavra, que a gente ouve só uma vez e fica, às vezes, uma vida toda, a semana toda, ou uma vida inteira, por assim dizer. Porque são palavras que trazem uma correção para a nossa posição, para o nosso posicionamento. E quando a gente muda de posicionamento, o Espírito Santo também corrige, faz uma mudança até na nossa própria estrutura. Então, a palavra de Deus é poderosa para transformar. É algo magnífico, incrível, que o ser humano não consegue explicar, mas que existe e acontece. Transforma a vida de uma pessoa, traz sabedoria, traz descanso e mudança genuína, mudança verdadeira.
Porque qualquer mudança que é apenas por conta de um sentimento, ela não vai continuar. Mas quando é uma mudança baseada numa verdade, uma verdade em relação a Deus e a nossa consciência, uma verdade que a gente vê que é absoluta, aí essa mudança fica. E é um fruto, né, de Deus, um fruto do trabalho de Deus em nós. E isso vai se somando a vários aprendizados desse tipo, vai se acumulando e isso vai trazendo a nossa santificação. Bem, essa reflexão ela foi só baseada aqui nos versículos 8 e 9. E nessa segunda parte do vídeo, aproveitando aqui a continuação para a gente não ter que fazer tantos vídeos para um só capítulo, eu vou continuar já no outro tema aqui, que ele vai falar a partir do versículo 10. Diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Tem que ter muita atenção para entender isso aqui. E às vezes até ler mais de uma vez. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, levando a cruz dele, né? Carregando a nossa cruz. Não negando a cruz. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, nessa parte aqui do capítulo, eu tive uma dificuldade de compreender, mas depois fui lendo de novo, pensando, e eu compreendi o que ele quis dizer. Eu creio que ele traz uma ligação entre esse trecho e o trecho anterior, onde ele fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, que não se deixe levar por doutrina. Porque é o seguinte, essa carta é a carta aos Hebreus, certo? E aí, nessa carta, ele vai falar sobre que Jesus é o Cristo, Jesus é o sumo sacerdote. Ele vai falar sobre a fé em Jesus. Daí, o que acontece? Eles poderiam ser levados por doutrinas que queriam remeter eles à lei e prender eles ainda na lei. Por isso que ele falou, não deixe se levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Mas o que ele queria passar para os hebreus era um novo e vivo caminho, como ele falou em um dos capítulos, que era Jesus Cristo. Então, o que foi que ele disse aqui? Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, lá no tempo do Antigo Testamento, havia os que serviam dentro do tabernáculo. E quando os animais eram sacrificados ali fora, quem servia lá no tabernáculo não tinha direito de comer da carne daqueles animais, quando a carne era aproveitada depois do sacrifício. Daí,
que ele está dizendo? Ele está dizendo nos outros versículos que Cristo, ele foi desses cordeiros, um desses animais, na verdade, sacrificados fora do tabernáculo. E que, para que eles, os hebreus, tivessem o altar de Cristo, ou seja, aproveitassem o altar de Cristo, que foi sacrificado ali fora, esses hebreus eles teriam que sair do tabernáculo. Por isso que ele diz assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, em outras palavras, o sair do tabernáculo representa sair da velha aliança. A velha aliança que ainda queria estar no coração deles. Eles até entendiam que Cristo era o Salvador, que Cristo era o Messias, que Cristo era um Cordeiro que foi imolado. Isso eles já tinham essa mensagem. Mas ainda queria ficar no coração deles as coisas do Velho Testamento. E ele estava mostrando que Cristo veio para dar um sentido, sim, a toda a lei. Verdade, dar um sentido correto a toda a lei. Só que, ao mesmo tempo, trazer a revelação da graça de Deus para agora ser vivida por eles em um novo tempo. Um tempo onde a paz reinaria. Um tempo onde eles já estavam esperando, porque eles diziam, eles sempre falavam do Shalom, o tempo que o Shalom ia chegar. O Shalom era justamente a paz. Mas eles achavam que o Shalom era Roma, ali sair fora, ou eles ficarem, ter uma paz assim, administrativamente falando. Mas o Shalom, essa paz chegou, que foi Jesus Cristo. Mas eles precisavam entender que Cristo era representado na figura desses animais que estavam fora do tabernáculo e não dentro. Então eles precisavam agora, para viver esse novo e vivo caminho, figurativamente falando, sair do tabernáculo, sair da velha aliança. Porque hoje não existe mais o tabernáculo. E levar o vitupério de Cristo, ou seja, levar a mesma cruz que Cristo carregou, as ofensas que Cristo carregou, por ter feito a vontade do Pai, trazendo um novo tempo. Agora eles tinham que também fazer a vontade do Pai e levar a mesma cruz de Cristo, porque agora, fazendo isso, eles seriam também perseguidos. Se bem que os hebreus, aqui ele disse aqui para os hebreus até em outro capítulo, vocês ainda nem chegaram a derramar sangue por causa de Cristo. Aquela comunidade específica não tinha sido perseguida a esse ponto, mas havia sim uma perseguição. E ele faz uma conclusão dizendo assim, em 2 versículos: porque aqui não temos cidade permanente. Ou seja, eles não deveriam estar mais com aquele coração ligados a Canaã, a Jerusalém, que foi prometida a Abraão. Nós estamos na terra que Deus nos deu. Sim, amém. Louvado seja o Senhor. Mas ele queria falar sobre uma terra que estava além dessa visível. Não temos uma cidade terrena aqui que é permanente. Mas buscamos a cidade futura, que hoje nós entendemos que é a Nova Jerusalém. E ele conclui falando aqui para os hebreus: portanto, sempre ofereçamos por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios,
que confessam o seu nome. Então eles tinham que confessar a Cristo. Eles tinham que confessar que Jesus é que era o caminho, a verdade e a vida. E esse era o sacrifício de louvor. E esse é o nosso sacrifício de louvor. Porque a carne não quer confessar. Pelo menos perante aqui as pessoas que iriam perseguir eles. E atualmente perante o mundo, a carne não quer confessar. Se fosse só a carne, não confessaria. Mas como tem um Espírito, nós temos que fazer esse sacrifício de louvor. Mesmo sendo até perseguido. Mas temos que estar confessando o nome de Cristo. Sempre. E esse é o nosso sacrifício de louvor. Porque mesmo sendo perseguido, nós estamos fazendo por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Né? Então, sendo assim, eu concluo aqui a segunda parte do capítulo 13 de Hebreus. E tem outros pontos ainda para refletir, muitos, né? São coisas que talvez nem todos que ouviram aqui, que aqui a gente está no culto doméstico, para quem não sabe no vídeo, ou até mesmo você que está assistindo, talvez não se identifique, porque você talvez não seja um judeu, ortodoxo, um hebreu, né? Porque as dificuldades, elas são semelhantes, mas não são iguais às dos tempos passados. Mas o que podemos ficar de tudo isso que nós refletimos é, primeiramente, Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Não precisamos de mensagens além do que a própria palavra de Deus já diz. E segundo, temos que fazer o sacrifício de louvor, de estar sempre confessando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, né? Não o Cristo que é pregado nessas doutrinas várias e estranhas, como ele diz aqui. E ainda, libertar-se dos costumes que, no caso aqui, eram os costumes judeus, né, que eles achavam que traziam salvação. Então, para nós atualmente, se libertar da ideia de que nós temos que fazer coisa X ou Y para obter a salvação, né? Mas entender que tudo começa com confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador. É nisso que consiste a salvação e é a partir disso que nós vamos começar a nossa santificação. Jamais vai ser por nada externo, por nada relacionado a tradições religiosas, mas sim pelo novo e vivo caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, que nos leva a ser luz da forma como Ele quer, por estar limpo pela palavra dele. Amém.